falar de uma experiência própria, porque aqui, onde eu estou nesse momento, é a casa desde quando eu nasci. Então, assim, era um terreno com uma casa, que depois virou outra, que virou outra. Então, assim, meus pais foram fazendo reforma em cima de reforma. Então, você já sabe que reforma em cima de reforma nunca dá o mesmo resultado de você começar tudo do zero e já, desde o início, estruturar como Já deseja, né? Então, pensar. Aham. exatamente. Então, foi assim, foi indo, foi indo, foi indo. A gente não reclama de como está hoje, a gente gosta, já conseguiu Uhum. criar vários espaços como gostaríamos, como é, por exemplo, aqui a parte da Uhum. biblioteca do meu pai. Mas, assim, tem muita coisa que foi acontecendo nesse meio. E se a gente não tem isso muito claro, fica com uma expectativa achando que é uma coisa e depois é outra. Então, é, eu acho que é uma questão tanto do profissional saber como passar isso para o cliente, Uhum. né? Como do próprio cliente, da própria pessoa ter noção de tudo que está envolvido. Tá, e eu falei dessa questão que a gente vivenciou várias, né, obras em cima de Reformas obras ali. e reformas. Por quê? Porque teve muito imprevisto. Nossa, como teve imprevisto. Teve imprevisto tanto da parte dos profissionais, quanto nossa, porque a gente pensava numa coisa e quando já estava construindo, daí a gente vinha com uma ideia. A gente, meus pais, né, no caso, que na Uhum. época eu já. Aí eles vinham com uma ideia, tá, mas eles falavam, tá, mas agora a gente está construindo essa parede, isso que vocês estão querendo envolve quebrar essa parede e fazer assim. Não, tudo bem, pode fazer, mas isso tem um custo que no papel é X e depois aqui já começa a ser Y, Z X ao e vai. quadrado, né? É. E isso é uma coisa que eu acho que você também deve vivenciar bastante, né? Uma coisa é, estou criando aqui o projeto no papel, ainda temos tempo de ir alinhando, vendo detalhes e tudo, e hoje no computador Uhum. também, que ajuda a visualizar. Mas e depois, quando já começou e o cliente fala, não, mas aqui eu quero um espelho, aqui eu quero uma parede, aqui eu quero... E aquilo vai, além de ser um imprevisto para a obra, para o tempo, também impacta nos valores, que inicialmente tem Sim. X, e várias pessoas falam, ai, mas era X e agora ficou X ao cubo. Como que é isso, né? Como que você lida para É. conseguir passar isso para os seus clientes? Então, isso é uma coisa bem curiosa, porque assim, Ali, tem os imprevistos que são imprevistos, vamos colocar assim, de obra. Vamos Uhum, supor, a gente faz bastante reforma, né? A gente faz bastante reforma, inclusive a gente vai fazer reforma em alguns apartamentos antigos aqui, e aí o que que a gente conversa com o cliente? Ó, a nossa ideia é fazer isso, uhum, vamos quebrar aqui e tudo mais. Aí a gente está lá na obra, está quebrando as coisas, chegou, tem um pilar ali no meio. Tem um pilar que a gente não tinha o estrutural, por exemplo, tem o pilar, não tem que fazer. Aí a gente tem que estruturar, fazer uma estratégia no projeto, a adaptação, para que a obra possa continuar, né, acontecer, né, uhum, adaptado. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a gente fazer o projeto, fazer ele inteiro bonitinho, vai lá, começa a execução, e aí na execução eles começam a querer mudar. uhum, Hum. Eu já aviso que assim, o estudo preliminar, a gente tem assim duas fases de projeto que a gente coloca como duas fases, vou colocar assim, master, né? A uhum. primeira é o estudo preliminar, que são essas imagens que ficam lá no Instagram, que você falou que você não sabe escolher. Então, ele é o estudo preliminar. Ele vem, a partir da nossa reuniãozinha de briefing lá, a gente tem um estudo. Esse estudo, eu coloco na mão do cliente para ele mudar quantas vezes ele achar necessário. Uhum, Ah, Jéssica, gostei disso aqui, não gostei da cor daquilo lá, eu queria adaptar, dá para a gente ver outro layout? Esse estudo não tem problema. A uhum. gente vai adaptar quantas vezes for necessário, porque ele é o visual da tua casa, então é como ela vai ficar efetivamente. Sim. Então, ele é a fase inicial de projeto. Então, ela a gente pode adaptar. A gente só entra na fase 2, que é o projeto executivo, que envolve dimensões, especificações, né, todas as coisas técnicas, desenho técnico para a obra, a gente só entra nessa fase quando a primeira é aprovada. Uhum, Então já começa aí. Aprovei a primeira, comecei a segunda, não tem mais alteração da primeira. Não tem. Ah, fiz a primeira, fiz a segunda, vamos fazer a obra. Chegou na obra, ah, então, quero mudar. Dependendo da alteração, se a gente tiver que voltar para projeto, tem custo. uhum, Porque se for uma adaptação assim, ah, aqui era um papel de parede, posso colocar um espelho? Pode, vai uhum. ficar legal, pode colocar. A gente chama a vidraçaria tira as medidas e a gente coloca um espelho. Tudo bem.
Adaptações simples é ok. Agora pensa, a gente está demolindo a parede, quebrando tudo, e o cliente fala assim, não, mas eu não quero demolir, eu quero outra parede no lugar. A gente fala assim, mas tá, mas o teu conceito era aberto. Não, mas agora eu não quero aberto, eu quero que volte. Ah, não. Então a gente vai ter que parar tudo, para a obra, volta para estudo, e é como se fosse contratar um projeto todo do zero. Não tem como, porque é um Uhum. retrabalho muito grande, entendeu? É isso, Então, pode acabar trazendo ainda mais imprevistos, né? Porque se for, não, pode deixar que eu faço, mas daí aquela parede vai impactar no outro negócio que impacta no outro, e quando vê é uma bola de neve de confusão e de falha na comunicação. e geralmente é assim, né, Ari? Quando Uhum, são adaptações pequenas, que a gente, né, sabe, não são todos os projetos que a gente faz que a gente acompanha a obra. Então a gente uhum, sabe que algumas adaptações, coisa ou outra, às vezes da própria execução mesmo, como eu falei, eu quero mudar o quadro de luz de lugar. Na hora que uhum, foi ver, não tem como mudar de lugar, vai ter que deixar ele lá. Eles fazem alguma adaptação. Até aí, tudo bem, são adaptações que fazem parte da execução, né? sim. Mas quando a gente está falando de alterar um layout A para um layout B no meio da obra acontecendo, aí pode esperar que é o caos instaurado, porque Uhum, aí o pessoal que está fazendo, a mão de obra que está fazendo, começa a querer cobrar o projeto. Cadê o projeto? Cadê o projeto? Mas você vai mudar? O que você quer que eu faça? E eles ficam pedindo, e daí vira um caos. É sim. a coisa sem planejamento, como basicamente tudo na vida, né? Dá uma confusão, Uhum, assim. sim. E isso tudo você explica no início, quando você está fazendo aquela questão de alinhamento. Essa é a fase, essa é a outra fase, essa é a outra. Se tiver alteração aqui, pode, aqui não, até para o cliente já visualizar o impacto disso tudo, né? Para que ele não deixe tudo para cima da hora, que ele realmente vê cada detalhe ali na parte em que ainda é possível modificar. Não, perfeito. Isso, inclusive, é algo que eu falo na conversa antes do orçamento, Ali. É Uhum, algo que eu já falo nesses 15, 20 minutos antes de fazer qualquer coisa. Que eu falo, eu explico as fases do projeto, e aí onde eu brinco, né? Que eu sempre falo para eles: olha, o estudo preliminar é um casamento, o projeto de vocês é um uhum, casamento, então tem que ficar do jeito que vocês querem. Esse vocês podem alterar quantas vezes forem necessárias, que é o que a gente chama de reestudo, né? uhum, São as versões do primeiro estudo. Aí, a partir do momento que está tudo aprovado, a gente segue para o executivo. Então, essas coisas a gente fala até antes do orçamento e são reforçadas, né? À no medida que a gente vai decorrer. evoluindo de fases, a gente vai conversando sobre isso. Então, é Perfeito. importante a gente falar, porque. E também questão de tempo, que nem você comentou. Às vezes a pessoa me manda mensagem ou entra em contato: Jéssica, eu quero fazer um projeto. Meu apartamento vai ficar liberado a chave mês que vem, eu quero começar a obra mês que vem. Sinto muito, não Uhum, tem como. Eu, com o escritório que a gente tem, com a estrutura que a gente tem, não consigo fazer isso. Talvez tenha escritórios que consigam, mas ainda assim, eu já acompanho, né? A gente acompanha, acaba acompanhando escritórios grandes também. Prazo mínimo, às vezes, assim, de 6 meses, um ano. Tem gente que pede um ano antes. Por quê? Precisa de todos esses alinhamentos. O uhum. estudo, que vem um reestudo depois, às vezes vem alguns reestudos depois de adaptação, daí o executivo. Então, assim, é um processo. Não Sim. dá para querer pular etapas. E é muito engraçado que enquanto você foi falando, eu até fui pensando, olha, mas quem está ouvindo a gente que não está passando por obra, não está pensando em fazer nada, tudo que a gente foi falando vale para qualquer área, porque a Para qualquer comunicação coisa. é a base, a comunicação é a base, esse alinhamento de Com certeza. expectativa em qualquer relação, seja profissional, seja em casa, seja com o vizinho, ela é importante. E quando você estava falando, precisa de todo um trabalho prévio, a prevenção também é a base. Quando a gente fala de conflito, de comunicação, quanto mais a gente cuidar antes de realmente acontecer algo, porque eventualmente pode acontecer, e quando Uhum, não acontecer, excelente, mas isso é reflexo de todo esse trabalho prévio. Então, vale para tudo, qualquer área que vocês estejam assistindo a gente, tanto dentro de casa, tudo isso vale. E também todas essas dicas e essas formas que você está trazendo à sua área ajuda muito a visualizar, porque eu sei que também há uma ansiedade da parte, né? Ai, mas eu quero ver tudo pronto. Ai, mas eu quero uhum, logo me mudar. Estou com a chave aqui, eu preciso ir. Então, entender que tudo tem seu tempo, tem seu processo para ter uhum. o melhor resultado. Caso contrário, isso acaba tendo outras
consequências. E às É. vezes, como você disse, tem também a questão do tamanho do escritório e tudo, mas não é só isso. Também tem que saber Uhum. qual é o profissional que você está tratando. Tem pessoas que falam que sim a tudo no início, para fechar, e depois não entrega tudo que foi dito. Então tem que também saber muito bem disso, né? Tem que conseguir alinhar essas coisas. E eu falo assim que, como é um processo, olha, eu penso que, ok, tem profissionais que trabalham dessa forma que não é a forma que eu trabalho, que a gente conversou no início. Ó, esse aqui é o Uhum, jeito que vai ficar melhor e é assim que vai ser, né? Não é o jeito que eu trabalho e não é o jeito que eu acredito que seja o mais correto para se trabalhar. Eu uhum, acho que a partir do momento, como eu falei, a gente está lidando com o sonho da pessoa, a coisa tem que ficar do jeito que a pessoa está imaginando. Então, já envolve, a gente está falando que a gente envolve sonho, já envolve uma coisa muito, muito densa, muito profunda. E não dá para a gente achar que vai brotar em questão de 30 dias corridos, porque eu uhum, trabalho em dias úteis. Eu falo assim, são X dias úteis para fazer isso. Não dá para a gente pensar que em 30 dias corridos vai brotar um projeto de um apartamento inteiro, de uma casa inteira, enfim. Eu até colocaria aqui, de um cômodo, de repente, ok, né? A gente faz um estudo em menos tempo, mas ainda assim, nem uhum, colocaria que 30 dias corridos para ficar tudo pronto é suficiente. Então, não dá, tem que ter essa noção de que o prazo que envolve não é só pelo tamanho do escritório, é uhum. também pelos processos que envolve um projeto, né? E como você falou, em todas as áreas.